Este estudo busca descrever como se estabelecem as metáforas na narrativa de uma criança de 5 anos, buscando aprofundar o conhecimento acerca do tema aquisição da linguagem. Podemos observar que as crianças, ao conviverem com as pessoas ao seu redor, adquirem sua língua e passam a se comunicar, a falar por meio dos símbolos dessa língua. A partir disso, podemos observar que as crianças, para conseguirem se comunicar com os adultos à sua volta, reproduzem palavras e expressões que escutam em seu cotidiano, empregando-a novos significados, como o exemplo apresentado no título do artigo: a criança chama o limpa-trilhos do limpador de para-brisa dos trens, fazendo a referência simbólica à semelhança que ela enxerga entre as duas. Ao analisarmos o conceito de linguagem a partir da perspectiva do autor Benveniste, entendemos que para ele a linguagem é como faculdade humana característica universal e imutável do homem, a qual se realiza sempre dentro de uma língua. Segundo ele, linguagem e língua são duas coisas diferentes que necessitam uma da outra para existirem. No texto Vista d'Olhos sobre o desenvolvimento da linguagem, Benveniste define a faculdade de simbolizar, característica que nos permite entender as coisas que estão subentendidas, como algo que desperta logo quando nascemos. Esse despertar permite que possamos interagir com as outras pessoas. Na infância, quando o ser humano ainda não desenvolveu a linguagem e se comunica através de sons, o adulto fica responsável por interpretar estes sons e traduzir para palavras existentes em nosso vocabulário. O autor Silva, a partir deste princípio de Benveniste, propõe da seguinte forma uma teoria para classificar o processo de aquisição da linguagem: eu, tu, ele. A criança, no caso, seria o eu. O outro de seu convívio, o tu. A língua, ele. E a cultura, ele, em letras maiúsculas. Sendo assim, entende-se que a criança, convivendo com os outros, aprende sua língua e, consecutivamente, sua cultura, a experiência narrativa como ato de enunciação. A criança, desde muito nova, é apresentada diversas narrativas diferentes, por exemplo, através das cantigas de niná, dos desenhos animados, da contação de histórias. Para Dietrich, já que a faculdade de simbolizar permite representar o real por um signo e de compreender o signo como representante do real, palavras de Benveniste, o locutor criança ocupa o lugar de eu na enunciação, utilizando seu conhecimento de linguagem para construir uma narrativa extraída de suas vivências cotidianas, deixando refletir, através disso, elementos da sua cultura. Entendemos que metáforas são complexas formas de expressão, que para serem entendidas exigem um deslocamento do sentido de uma palavra de um contexto para outro. No decorrer do artigo, concluímos que a resposta para a questão levantada, qual o papel das relações enunciativas no estabelecimento das transferências analógicas de denominações, as metáforas mobilizadas nas narrativas de crianças, é a vivência dessas crianças e as transferências de significados que elas utilizam em suas narrativas.